E hoje nós vamos falar sobre higiene mental e espiritual. Nós precisamos constantemente fazer essa higiene mental de acordo com a própria Bíblia Sagrada. A palavra nos orienta a isso e hoje nós vamos usar aqui um texto da Bíblia sobre a vida de um profeta, um dos grandes profetas da palavra de Deus, mas que precisou passar por um processo de renovação e de higiene em sua mente. Tá? Nós sabemos que as pessoas são os seus pensamentos. Comumente nós ganhamos ou perdemos devido à nossa maneira de pensar, devido à nossa forma de pensar, né? Então a sua maneira de pensar, o seu modo de pensar pode ser bênção para você ou pode sabotar sua vida. Então vamos ler, vamos fazer a nossa leitura aqui. Está em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. É um versículo bem conhecido, embora eu vou tratar do capítulo, eu vou trabalhar alguns versículos aqui, mas eu quero começar lendo esse versículo, já que nós vamos falar sobre higiene mental e higiene espiritual, ok? Então quero ler aqui. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Você já leu esse texto com certeza, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deixa eu dizer para você, deixa eu fazer uma pergunta aqui. O que é que traz esperança para você? Se hoje você tivesse que pensar em algo que já aconteceu ou que ainda não aconteceu, mas que é algo muito bom, muito importante para você, e você, pensando nisso, te traz esperança. É sobre isso que o Jeremias aqui está falando. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Sabe por quê? Porque todos nós, o ser humano é assim, gosta de ficar pensando, trazendo à sua memória coisas que não lhe trazem esperança. Eles gostam de trazer, o ser humano gosta de trazer coisa que lhe traz dor, que lhe traz sofrimento, que ao pensar naquilo lhe traz angústia, lhe traz tristeza. Você já passou por uma experiência assim? De você estar pensando num negócio, pensar em alguma coisa que começa a causar um mal-estar em você, causa um ambiente hostil, um ambiente emocional ruim, traumático, um ambiente emocional frustrante, às vezes causa aquele ambiente depressivo, né? E quando você acaba de pensar naquele determinado fato, você está para baixo, com a estima lá embaixo. As pessoas vivem assim. E a proposta aqui é trazer a memória. Trazer a memória é pensar em algo que já nos aconteceu, mas que seja algo bom. Ou então criar uma memória, criar imagens, uma imaginação de coisas agradáveis que podem trazer esperança para nós. Mas antes do profeta Jeremias falar, antes dele chegar a esse termo, a esse ponto de dizer, quer saber, eu vou ficar pensando nas coisas que podem me trazer alegria, que podem me trazer paz, que podem me trazer esperança. Mas antes de ele chegar nesse ponto, vamos ver como é que ele se sentia, qual era o discurso dele, o que ele falava, o que saía da sua boca. Daqui, nós estamos lendo o capítulo 3 de Lamentações. Então vamos lá, olha o que diz o versículo 1. Antes do versículo 20, olha o que ele dizia, olha o argumento da alma do Jeremias. Ele diz: eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Eu sou o homem que viu a aflição pela vara do furor de Deus. Então quem nós vemos aqui? Nós vemos um homem que está abrindo sua alma, falando
de Deus, sobre Deus, mas falando que ele se tornou afligido. Ele diz, eu vi a aflição. Ele se tornou um homem afligido de alma, mas ele diz, eu vi a aflição que veio através de uma vara, a vara do furor que veio de Deus. Então é como se ele estivesse dizendo, eu fui afligido, eu fui chicoteado pela vara do furor da ira de Deus. Você já pensou um negócio desse? Jeremias, ele passou por um momento muito ruim da sua vida. Foi um dos profetas que mais foi torturado. Jeremias foi torturado. Ele foi jogado em uma cisterna para morrer. Se não fosse a intervenção de um eunuco etíope, africano, ele teria morrido. Porque havia conspiraram contra ele. Jeremias foi um homem que ele foi amarrado em praça pública, bateram nele e deixaram ele amarrado para morrer. Ele foi torturado. Então pensa num profeta torturado, Jeremias. Jeremias sentiu na pele, sentiu no corpo que é a tortura, por ser um cristão, por ser um servo de Deus, por ser um profeta, por trazer a palavra de Deus para a sua nação. Ele trouxe uma palavra para o rei, e o rei mandou torturá-lo, mandou prendê-lo, porque a palavra de Deus que veio na boca dele para o rei era uma palavra muito dura. E em contrapartida, o rei retaliou e prendeu o profeta e o machucou. Mas aí ele transfere a sua experiência. Estou falando para você o que ele está dizendo aqui no capítulo 3, verso 1. Ele transfere aquela amarga experiência para Deus. Ele diz, eu sou o cara que sofreu a aflição através da vara do furor da ira de Deus. Então ele viu tudo aquilo que aconteceu com ele como se Deus tivesse irado e castigando-o. Sabe de uma coisa? É assim que muitas pessoas se sentem. Tem gente que é revoltada com Deus, tem gente que está completamente dura, com seu coração endurecido para Deus, porque acha que as coisas que aconteceram com ela é culpa de Deus. Não sei se já passou esse pensamento aí pela sua cabeça, mas tem muitas pessoas que culpam a Deus por aquilo que está acontecendo com elas. Tem gente que culpa a Deus pela perda de um familiar, pela perda de um filho, de um ente querido, culpa a Deus pelo fracasso, por estar desempregado, culpa a Deus porque não é abençoado, porque as portas se fecham. Ele transfere suas culpas, ou o amargor da sua alma sempre para Deus, que eu espero, sinceramente, que não seja essa a sua situação. Mas tem muita gente transferindo para Deus, achando que Deus é culpado das suas tragédias ou dos seus fracassos. É o que Jeremias está dizendo aqui em Lamentações. Ele diz, eu sou o cara que foi afligido pela vara de furor de Deus, do furor da ira de Deus. Eu fui afligido. Então a aflição dele, ele atribui a Deus. Mas eu quero dizer para você que não é assim. Depois ele vai entender que, na verdade, não tinha nada a ver com Deus. Ele era apenas uma vítima de uma conspiração. Justamente por ser um homem justo e íntegro diante de Deus. Agora, talvez você esteja vivendo algo parecido. Mas eu quero dizer para você, não é hora de transferir culpa para Deus. Culpá-lo pelas tragédias, pelas perdas, pelas coisas que acontecem conosco. Não, Deus ama muito você. Deus é seu Pai. Deus quer o melhor para você, tá? Por mais que a vida bata muito em você, machuque você, ou por mais que pessoas más intencionadas, pessoas que não tenham temor de Deus no seu coração, na sua vida, ajam de maneira arbitrária contra você, fica em paz, porque Deus vai mudar a sua história. Amém? Receba essa palavra do seu coração. Em nome de Jesus. Olha o que ele diz no verso 2. Ele diz, Ele quem Deus, me levou
e me fez andar em trevas e não em luz. Ele se viu em trevas, porque na verdade o que estava acontecendo com ele era uma orquestração maligna. O diabo, Satanás, os demônios haviam orquestrado essa empreitada contra o Jeremias. Mas ele diz: Deus me levou e me fez andar no meio das trevas, tirou tudo enquanto era luz da minha vida. Eu não sei como o ser humano se sente hoje. Eu sei que muitas pessoas estão sentindo assim. Acham que Deus apagou todas as luzes, todas as possibilidades, não existe absolutamente possibilidade de enxergar saída, sabe? Aquela luzinha no fim do túnel não existe para nós. O túnel está completamente escuro e a gente acha que Deus está nos fazendo ou está nos conduzindo por aquele ambiente, né? Era assim que Jeremias sentia. Não se sinta assim. Se você pensa dessa maneira, entenda que a luz do Senhor nunca vai se apagar para você. E Deus jamais te fará andar em trevas. Amém? Versículo 3. Olha o que ele diz. Deveras, ele, Deus, volveu contra mim a mão de contínuo todo dia. Olha que expressão do profeta. Ele diz: Deus decidiu colocar a sua mão continuamente, diariamente, todo instante sobre mim. Ele diz: tudo que eu estou passando, ou que passei, foi Deus, era a mão de Deus pesando sobre mim. Olha como o inimigo trabalha, orquestrando situações para fazer com que o ser humano comece a olhar para o seu Criador, comece a transferir para a pessoa de Deus o mal que lhe está acontecendo. O diabo é especialista em fazer isso. Mas a mente do profeta começou a ser envolvida por isso. Então, entenda uma coisa: Satanás é capaz de fazer com que a gente pense que o que está acontecendo conosco é uma orquestração de Deus, que Deus não gosta de nós, que Deus não nos ama, que Deus não é Pai coisa nenhuma, que Deus não é Senhor coisa nenhuma, e que Ele está com a mão dele sobre nós. Faz sentido isso aí para você? Pois é, muita gente está pensando assim. Jeremias pensou, ele disse: Deus decidiu colocar a mão dele continuamente sobre mim. E a mão de Deus deve ser muito pesada, né? Tem gente que diz: Deus pesou a mão, ou Deus pesa a mão sobre fulano. Porque a gente sabe, a gente tem aquela ideia de que quando Deus pesa a mão sobre alguém, essa pessoa não consegue sair de baixo. A mão de Deus é como se fosse um rolo compressor. Sabe aquela máquina que passa no asfalto para igualar o asfalto? Aquilo chama-se rolo compressor. Então tem gente que acha que aquilo é o rolo compressor, que a mão de Deus é um rolo compressor. Tudo que está nos acontecendo de mal é a mão de Deus nos castigando, é a mão de Deus sobre nós nos atrapalhando. Não, a mão de Deus nunca vai agir assim com você. Em nome de Jesus, por mais que você esteja vivendo dias ruins, saiba de uma coisa: o teu Deus te ama muito. Ele tem um projeto tremendo com a sua vida. Mude sua maneira de pensar, higienize sua mentalidade, tire esses pensamentos de sobre você. Deus não pesa a mão sobre você. Eu já vi pessoas dizendo: perdi meu filho, foi a mão de Deus que pesou. Perdi um emprego, foi a mão de Deus que pesou. Perdi alguma coisa de valor. Teve gente que perdeu o carro, foi assaltado, foi roubado, levaram o seu carro. A mão de Deus está pesando sobre fulano. Não, Deus não castiga seus filhos com tortura dessa natureza. Entende? As coisas acontecem não por tortura de Deus. Deus nos ama o suficiente não para nos torturar. Amém? Ele pode nos disciplinar, mas não oprimindo a gente dessa natureza. Então o profeta aqui está errado. Ele atribui para Deus o seu sofrimento, quando na verdade não era. Era apenas uma armadilha, uma conspiração orquestrada por Satanás e pela natureza humana
do homem que é orgulhoso, soberbo, que estava com a mão sobre o profeta. Amém? Olha o que ele diz no verso 4. Deus fez envelhecer a minha carne e a minha pele despedaçou os meus ossos. Ele sente que o seu corpo, a sua estrutura física, envelhece, é torturado, os ossos doem. Por quê? Porque os grilhões, as cadeias com as quais ele foi preso, ele ficou acorrentado, obviamente que feriu a sua carne. Eu estou falando de alguém que escreve depois, ele escreve o Lamentações após a sua experiência de ficar encarcerado, ficar preso, com cadeias no corpo. Então aqui no verso 4 ele está dizendo o que ele sentiu. Ele diz: Deus fez a minha carne e a minha pele envelhecer e despedaçou os meus ossos. O que ele quer dizer? Que as correntes que colocaram sobre eles o machucou. Coloca cadeias, coloca cadeados, coloca correntes nos braços ou na perna de uma pessoa por muito tempo, para ver se não vai ferir, não vai machucar, e a pessoa vai se sentir envelhecida, destruída no local onde ela está. Foi assim que o profeta se sentiu. Mas ele atribui essa experiência triste e amarga a Deus. Ele acha que é Deus que estava fazendo isso com ele. Ele acha que a tortura que ele estava vivendo, tortura emocional, tortura psicológica, tortura física, era culpa de Deus, quando não é. Ele estava apenas sendo vítima de uma conspiração. Mas isso é o ser humano, entende? Nós também somos assim. Quando as cadeias, as correntes da vida, as prisões da vida nos deixam alguma marca, a gente quer sempre atribuir a alguém. A gente procura sempre um culpado. Não é assim? Todas as vezes que você perde alguma coisa, que você sofre um ataque, que você sofre um dano, você procura um culpado? Todo mundo procura um culpado. Entende? Então, a proposta desta palavra de hoje é não permitir que esse tipo de pensamento domine sua mente, higienize sua mente, e nem oprima o seu espírito, achando que o que está acontecendo com você não é nada mais do que uma orquestração do próprio Deus. E quando não é, volto a dizer, Deus te ama muito. Deus tem misericórdia de você a cada dia. Deus tem projeto com a sua vida tremendo. Deus não quer que você sofra. Em nome de Jesus, acredite nisso. Deus tem algo poderoso para você. Receba aí na sua vida. E Deus é infinitamente amoroso, misericordioso, para não permitir que essas coisas venham sobre nós. Mas Jeremias está sendo aqui tentado a pensar que tudo o que lhe aconteceu, a dor física que ele sofre, é consequência de um juízo de Deus sobre a sua vida, quando não era. Era apenas uma conspiração de homens malignos. Verso 5, olha o que ele diz. Ele diz: edificou contra mim e me cercou de veneno e de dor. Olha, ele se sente aprisionado. Ele diz: Deus construiu, edificou, cercou-me. É quando ele está na prisão. Ele diz: mas eu fui cercado de veneno e de dor. Eu me sinto um homem envenenado e me sinto uma pessoa com dor na minha alma, no meu corpo, no meu físico. Sinto dor no meu espírito, sinto dor por ser um ser existente. Olha, o que uma pessoa que está debaixo de julgos, de ataques, de opressões, pode sentir?
Ele acha que Deus o encurralou, que Deus o cercou, que Deus o colocou num cantinho e disse: agora eu vou te dar dor e vou te dar veneno. Não, Deus jamais faria isso. Deus jamais faria isso. Mas, volto a dizer para você, se o profeta, um homem íntimo de Deus, sentiu tal coisa, eu e você que somos pessoas comuns, não sentiríamos? É disso que se trata. Então tem muita gente que acha que hoje o veneno que está na sua alma, na sua vida, a dor que ele está enfrentando, é tudo porque Deus resolveu descontar nele a sua ira. E não é assim. Deus jamais faria isso comigo e com você. Deus é muito amoroso e é muito Pai para não agir dessa forma. Então Deus te ama, viu? Deus tem um projeto tremendo com a sua vida. Olha o que diz o verso 6. Fez-me habitar em lugares tenebrosos, como os que estão mortos para sempre. Ele se vê num cemitério existencial, num lugar tenebroso. O que é um lugar tenebroso? Tenebroso é um lugar de demônios, de espíritos malignos, de terror. E ele diz: eu estava habitando com os mortos e morto para sempre. Eu não sei se você já se sentiu assim alguma vez. Eu só sei que o profeta se sentiu assim. A tortura é tanto, os problemas são tantos, que nos acometem, que nos atormentam, que nos oprimem, que a gente chega até a pensar, né? Como ele pensa aqui no verso 6. Ele diz: Deus me levou para habitar no meio de lugar tenebroso, onde tem mortos, e onde você não tem mais esperança de sobrevivência, nem de sair daquele lugar. Eu vejo pessoas assim o tempo todo. Pessoas estão tão tomadas por problemas, elas estão tão tomadas por situações, por perturbação na sua alma, que ela não vê saída para lugar nenhum. Ela se vê como um morto, desesperado. Entende? O verso 7 diz: cercou-me de um muro e já não posso sair, agravou-me com grilhões de bronze. Lembra que eu falei para você? Como é que ele se sentia? Ele acha que Deus o cercou de um muro e ele diz: eu não tenho mais saída, não tenho como sair, estou cercado. E o pior, ele me agravou com grilhões de bronze. Lembra das cadeias, das correntes que foram colocados nos tornozelos, nos braços do profeta? Pois é, ele está dizendo isso aqui. Só que ele acha que é Deus que está fazendo isso com ele. Porque às vezes tem até lógica determinado pensamento. Mas o que a gente pensa? Às vezes você está numa situação de escassez, crise financeira, crise na família, no casamento, crise espiritual. É doença, é enfermidade, são ataques atrás de ataques contra a sua família, contra você. E você diz assim: meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas você é um crente, você é fiel, você dizima, você oferta, você é comprometido com a obra, você está na igreja, você congrega, você é leal aos seus líderes, você é uma pessoa submissa, mas as coisas todas acontecem com você. Então é até natural que uma pessoa de repente pense: poxa, se eu sou tão correto perante Deus e estou vivendo esse contexto, não é possível. Então esse tipo de coisa pode passar pela nossa cabeça. Aconteceu isso com o profeta. Mas depois ele reconhece que não era bem assim. Mas a questão não é o profeta, porque Jeremias não existe mais. Já passou, só deixou a experiência registrada para nós. Agora a questão é eu e você.
O que se passa pela sua cabeça quando você leva uma vida justa diante de Deus, está correto em todos os aspectos, e de repente você é vítima de algo assim? Como você se sente? Então quero dizer para você, por mais que os pensamentos venham querer atribuir o que você está vivendo para a pessoa de Deus, não aceite, rejeite, diga não, o meu Deus é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, o meu Deus é amoroso, meu Deus me ama, meu Deus é fiel a mim, Ele jamais vai agir assim comigo. E sabe, a sua história vai mudar, o quadro vai mudar, porque Deus realmente é fiel. Verso 8, olha o que ele diz: ainda quando clamo e grito, Ele não admite a minha oração. Olha que ponto uma mente perturbada é capaz de chegar. Chegou uma hora em que o profeta acha que Deus não está mais ouvindo, aceitando e admitindo a sua oração. E ele diz: mesmo que eu clame, mesmo que eu grite, Ele não ouve mais a minha oração. Você já viveu um momento assim? Alguma vez? Orou, clamou, gritou, fez jejum, fez vigília, fez sacrifícios, e parece que Deus não ouviu nada. As pessoas se sentem assim de vez em quando. Pois é, o inimigo quer exatamente que a gente pense isso. Poxa, eu orei, jejuei, me consagrei, entreguei minha vida para Deus, estou buscando a Deus, mas Deus parece que não me ouve. Já aconteceu isso com você? Você já teve essa experiência? Pois é, mas é engano. Deus ouve a nossa oração. O salmista disse: bendito seja Deus que não nos rejeita a oração e nem afasta de nós a sua graça. Então Deus não rejeita a sua oração, o seu clamor, o seu grito. Não, Deus não rejeita. E nem afasta de você a sua graça. Deus é maravilhoso, é bom, Ele guarda você, Ele protege você e Ele ouve a sua oração, viu? É o teu inimigo, é o teu adversário que não quer que você entenda, aceite e creia nisso. Verso 9: fechou os meus caminhos com pedras, fez tortuosas as minhas veredas. Olha, ele acha que Deus o bloqueou, ele acha que Deus fechou o caminho para eles, ele acha que Deus é tranca-rua, fechador de caminhos, fechador de portas. Deus não é fechador de portas. Deus nunca vai fechar portas para você, Deus nunca vai fechar caminho para você, viu? Deus nunca vai ser opositor para você. Mas o profeta, com a mente perturbada, totalmente tomada pelos seus problemas, pelas conspirações de seus inimigos, ele acha que Deus fechou caminhos com ele, os caminhos dele com pedras. Ele diz: Deus colocou pedras no meu caminho, Deus fechou o meu caminho com pedras. E ainda diz aqui, ele diz: Deus fez tortuosas as minhas veredas, ou seja, Deus entortou todo o meu caminho. É isso que o diabo quer que você pense, que você tem Deus que deveria ser o seu Senhor, o seu Deus, o seu libertador, o seu amado. Ele quer que você pense que o teu Deus é o teu opositor, e Deus não é o seu opositor. Deus é o seu Pai, Deus é o seu ajudador. Amém? Deus nunca fechou a porta para ninguém. Se Deus fechar uma porta para você um dia, é porque Ele sabe que essa porta é uma porta de problemas para você. É uma porta
que vai te causar prejuízo. É uma porta que não será bênção para a sua vida. Então ele fecha para evitar que você tenha uma tragédia. Mas Deus não fecha a porta para nós. Deus quer o nosso melhor. E Deus jamais vai entortar o seu caminho. Nunca. Mas Ele quer, o inimigo quer que você pense que tudo o que acontece de ruim com você é Deus que está fazendo. Não acredite nisso não. Viu? Olha o 10. Fez-se-me como urso à espreita, um leão de emboscada. Eu quero te explicar isso aqui. O profeta se sentiu como urso à espreita. Qual é o urso à espreita? Ou um leão de emboscada? É aquele que fica esperando a presa. Um urso à espreita é aquele urso que ele foca em alguém e ele faz de tudo para destruir aquela pessoa, e ele vai, enquanto ele não matar, destruir aquela pessoa, ele não para. Assim mesmo é o leão. Quando o leão foca em alguém, ele não para até desistir. O leão, se tiver uma manada de 2.000 gnus, o leão foca em um e ele persegue esse um. Ele não sai tocando, correndo atrás e tentando abocanhar todos os componentes toda aquela manada, todos aqueles bichos, aqueles animais, aqueles gnus que fazem parte da manada. Ele foca em um só e ele o persegue, ele o embosca, ele vai atrás. O que o profeta está dizendo? Eu me tornei tão fera por dentro, tão revoltado com tudo o que me acontece, com tudo que está acontecendo comigo, que eu me vejo como um urso. Se eu encontrar um desgraçado na minha frente que fez alguma coisa contra mim, eu vou abocanhá-lo, eu vou destruí-lo. Só pararei depois que eu o destruir. Olha que ponto chegou. Os problemas emocionais, os problemas mentais, eles podem nos tornar pessoas ferinas. Ele se viu como um leão. Não é defendendo o seu território, mas é para agredir. Tome cuidado com a sua alma, tome cuidado com a sua mente, porque se você não administrar adequadamente os ambientes que acontecem com você, emocionais ou espirituais, esses ambientes podem te tornar em uma fera agressiva contra outros. Você entendeu? Então tome muito cuidado. Blinde sua alma e sua mente, faça uma higiene mental sempre, para que você não seja tomado pela ira, pela vingança, pela raiva, pelo furor, para que o instinto animalesco não entre em você, para que o seu cérebro reptiliano não se manifeste, não cresça dentro de você e tome você completamente. É como ele está se sentindo aqui. Verso 11. Desviou os meus caminhos e me fez em pedaços, deixou-me assolado. Olha, o cara vê Deus como um destruidor da sua vida. E pior que tem gente que está assim, que vê Deus dessa forma. Toda a desgraça que acontece comigo, toda a perda, todo o fracasso, toda a tribulação que eu passo, é Deus que é o culpado. Não permita que esses pensamentos invadam sua mente, tomem sua vida. Verso 12. Entesou o seu arco e me pôs como alvo a flecha. Já viu? Agora ele se sente como alvo. Já viu que ele tirou alvo? O alvo e alguém com as flechas atirando, ele se vê como alvo. Ele diz: o Senhor preparou o seu arco, pegou suas flechas e me fez de alvo e começou a atirar suas flechas. Já viu isso? O que uma mente tão perturbada pode pensar? Pode criar. Uma pessoa com a mente torturada, pessoa que passou por tortura física, emocional, espiritual, o que ela é capaz de viver, o que ela é capaz de pensar. Então o sujeito pensa agora: eu sou um alvo,
Todas as flechadas, todas as setas que eu recebo na vida é Deus. Deus resolveu fazer de mim um alvo. Ele pegou o seu arco, pegou suas flechas, me colocou amarrado num canto e começou a atirar suas flechas. Não permita que esses pensamentos cheguem à sua cabeça, à sua mente, viu? Deus jamais vai fazer você de alvo. Deus não faz a sua família de alvo. Deus não faz seu casamento de alvo. Deus não faz a sua saúde de alvo, seu corpo de alvo. Alvo de doença, alvo de miséria, alvo de ataque maligno. Deus não faz isso com ninguém. Somos filhos de Deus. Somos servos de Deus. Somos homens de Deus, mulheres de Deus, profetas de Deus. Você é uma pessoa de Deus. Ele nunca vai fazer de você um alvo. Tome cuidado com a sua mente. Não permita que Satanás faça da sua mente esse campo de desvirtuar, de distúrbio de pensamentos. Ouviu? Deus não vai fazer isso com você. Em nome de Jesus. Verso 13. Fez que me entrassem no coração as flechas da sua aljava. As flechas de Deus atingiram o seu coração, a sede das suas emoções. Quer dizer, seus sentimentos, emocionalmente o cara foi ferido e acha que as flechas de Deus foi que fizeram isso. Guarde seu coração, para que não entre pensamentos, sentimentos nocivos para colocar você contra o seu Deus. Contra o amor de Deus, contra a graça de Deus na sua vida. Contra a presença de Deus na sua vida. Deus jamais vai usar suas flechas para atacar você, viu? Em nome de Jesus. Verso 14. Ele diz, eu fui objeto de escárnio para todo o meu povo e a sua canção todo dia. Fizeram músicas sobre o fracasso do profeta. Ele diz, eles escarneceram de mim, eu fui objeto de escárnio para a minha nação, para o meu povo. Você já se sentiu escarnecido? Já se sentiu tão terrivelmente perseguido a ponto de achar que você virou música popular na boca do seu povo? Desdém, desfazendo de você? Ah, tá vendo o profeta como é que tá? Tá vendo o homem de Deus como ele está vivendo hoje? Tá vendo aquela pessoa que se diz que é crente? Olha como ele está vivendo hoje. Está todo torturado, está vivendo amargamente. Já viu o crente? Olha o casamento dele, olha a família dele. O diabo quer fazer isso conosco. 15. Fartou-me de amarguras e saciou-me de absinto. O profeta está dizendo, eu me tornei um homem amargo. Estou saciado, estou cheio, estou farto de amargura dentro de mim. Saciou-me de absinto. Absinto é amargor, é fel. É assim que ele se vê, porque esse é o papel do cão. O papel do cão é fazer com que você se sinta amargurado, é gerar amargura no nosso coração, é gerar amargura dentro de nós, para nos tornar amargos, como o absinto para as pessoas. Porque uma pessoa terrivelmente ferida, ela pode se tornar um amargor. As palavras que vão sair da boca dela são amargas. Seus movimentos, suas ações. Faz sentido isso aí tudo para você? Verso 16. Fez-me quebrar com pedrinhas de areia os meus dentes, cobriu-me de cinzas. Até na dentição do sujeito, ele acha que Deus mexeu. Teve dor de dente, teve ataques, talvez cárie nos dentes, perdeu os dentes, e acha que Deus fez tudo isso. 17. Afastou a paz da minha alma, esqueci-me do bem. Já conheceu uma pessoa de bem, uma pessoa de paz, mas sofreu tanto na vida, foi tão escorraçado na vida, que chega um determinado momento que a pessoa vira do contra, vira amargurada, vira oprimida, a paz vai embora,
A pessoa vira uma pessoa maldosa, má. Eu já ouvi muita gente falando assim, eu cansei de ser bonzinho. Eu já cansei de ser... Sofri tanto, apanhei tanto, que agora eu quero me vingar de todo mundo. É o que o profeta estava sentindo. Ele diz, afastou de mim, da minha alma, a paz. Não tenho mais uma alma de paz, a minha alma é perturbada, a minha alma é aflita. Estou em aflição o tempo todo. Eu me esqueci de fazer o bem, eu nem sei mais o que é fazer bem, como é que se faz o bem para os outros. Nunca permita que os problemas transformem você em algo que você não é. Não permita que os problemas convertam você em alguém ou numa identidade, crie em você uma identidade que Deus não gerou para você, que Deus não quer para você. Tá? Creia nisso e aceite isso em seu coração. Mantenha a paz no seu coração, na sua mente, e mantenha o bem na sua vida. O 18 ele diz, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Aqui ele chega ao extremo, ele diz assim, diante de tudo isso que aconteceu comigo, que está acontecendo, acabou a minha glória, morreu, eu não tenho mais esperanças em Deus, não espero mais em Deus, não espero mais nada de Deus, acabou. Conhece alguém que desviou da fé porque acha que Deus se tornou seu opositor? Que chega a esse nível, que chega a esse ponto, a essa fronteira de dizer, acabou, entre eu e Deus não tem mais nada, não espero mais nada de Deus, acabou minha esperança em Deus, acabou esse negócio de pregar que Deus é amor, que Deus é paz, que Deus é isso, que Deus é aquilo, acabou. Foi tão oprimido, tão torturado, que agora não quero mais saber disso não, não quero mais saber de ser crente, não quero mais saber de ser pastor, ser apóstolo, ser profeta, não quero mais nada. O profeta se sente assim. E olha o que ele diz no 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto e do absinto e do veneno. Aqui a ficha começa a cair. Aqui parece que o espírito dá uma despertada e diz, epa, não é bem assim. Aí ele diz, ele cria coragem e diz, Senhor, lembra-te do meu pranto, lembra-te da minha aflição, do absinto, do amargor, do veneno da minha alma. Livra-me. E o verso 20 ele diz, minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Aqui ele revela uma coisa que eu quero dizer para você. O que o profeta falou tudo, o que eu falei para você aqui, os textos que eu já li para você aqui, ele está revelando uma coisa. Memória, lembranças do tempo de tortura que ele viveu. E o verso 20 ele revela isso, ele diz, a minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Ele está dizendo, Senhor, me livra disso, porque eu já não estou mais vivendo fisicamente essa experiência, mas ela ainda está dentro de mim. É isso que nós chamamos de cura interior, é isso que nós chamamos de libertação interior. Sabe o que acontece com as pessoas? Que às vezes elas não estão mais vivendo aquele ambiente, literalmente, elas não estão mais vivendo aquele ambiente naquela hora, mas o trauma, as lembranças, as memórias ficaram tão agarradas, tão fortes dentro dela, que ela vive, a alma vive trazendo isso todo dia. Então é o que ele está revelando aqui, a minha alma continuamente está recordando, e dentro de mim eu fico abatido. Quando eu começo a pensar nessas coisas ruins, eu me abato, eu volto àquele clima, eu volto novamente àquele ambiente. É como se eu estivesse revivendo ele tudo de novo. Faz sentido isso aí para você? As pessoas estão vivendo isso. Precisamos reconfigurar a nossa mente. Precisamos reconfigurar a nossa vida. Aí, chegamos no 21, que foi o versículo que eu li, para nós iniciarmos essa live. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança.
Aqui a ficha cai e ele faz uma mudança. Ele diz: agora eu vou reconfigurar minha mente, agora eu vou fazer uma higiene mental, agora eu vou limpar tudo isso, porque tem um dia na sua vida que você tem que decidir a sua mudança. Tem um dia na sua vida que você tem que chegar e falar assim: epa, hoje eu vou mudar, hoje eu vou fazer uma limpeza. Tinha uma música da Vanusa, uma música muito antiga. Eu não sei como é o nome da música, eu lembro de alguns versos da música que ela diz: hoje eu vou mudar, revirar minha gaveta, jogar fora os sentimentos e ressentimentos. Ouviu essa música? É hora de mudança. Chega uma hora que você tem que chegar na real e falar assim: peraí, o diabo tentou me colocar contra Deus, trazendo problemas, trazendo perturbações, colocando pessoas na minha vida, conspirando contra mim, me fazendo me revoltar contra o meu Deus. A minha alma está sendo perturbada o tempo todo por lembranças amargas. Minha alma se tornou em absinto, em veneno. Mas quer saber? Eu vou reconfigurar tudo isso. Eu vou começar a trazer à memória algo que possa me dar esperança. Então comece a mudar seus pensamentos, suas ideias. Faça uma higiene mental total. E no seu espírito, reconfigure. A ficha começa a cair para o profeta e ele muda completamente. Ele diz: não, meu Deus não é isso. E se você continuar lendo todo o capítulo 3 de Lamentações, você vai ver que ele diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia se renova a cada dia. Entende a diferença? Quando você muda seus pensamentos, quando o seu coração é transformado, é mudado, quando a sua mentalidade é mudada, quando você é reconfigurado mentalmente para as coisas espirituais, para as coisas de Deus, você tem uma outra ótica sobre o seu Deus. Quando a sua alma está sob a influência do Espírito Santo, a tua ótica sobre Deus é uma. Mas quando a tua alma está sob influência maligna, a tua ótica sobre Deus, a ideia que você tem sobre Deus, ela é completamente hostil e revoltada. Ela é animalesca. Então tome cuidado com a sua alma e com a sua mente, com as experiências que você teve, viu? Então aprenda uma coisa: sua vida é a somatória de todos os sentimentos e de todos os pensamentos que permeiam sua alma, que permeiam sua mente. E sabe de uma coisa, que aquilo que domina a sua mente, ou aquilo que acessa a sua mente, pode dominar a sua vida. E você precisa ser curado disso. Amém? Não deixe que essas coisas controlem a sua vida. E outra coisa, para eu encerrar aqui esta palavra: não entre em litígio com Deus, viu? Não entre em litígio com Deus. Litigar com Deus, entrar em litígio com Deus, é fazer o que Jeremias estava fazendo. É começar a acusar Deus de todas as coisas, todas as desgraças, todas as misérias que acontecem com a sua vida. Não faça isso em nome de Jesus. Deus é seu Pai e Ele quer o bem para você. Ele quer o melhor para você. Amém? E outro conselho é: pare de abrir covas mentais, psicológicas, emocionais e até mesmo espirituais. Pare de desenterrar coisas do passado para oprimir sua alma. Coisas que deveriam ser sepultadas para que nunca mais fizesse parte da sua vida. Use essa palavra para mudar a sua história, para mudar a sua vida. Não importa o que esteja acontecendo com você. Talvez você esteja debaixo de um ataque, de uma orquestração maligna. Então é hora de você mudar essa ótica sobre Deus, tá? E Deus vai agir. Eu creio nisso poderosamente. Vamos orar aqui para a gente fechar esta palavra em nome de Jesus.